Um serviço que oferece um lar temporário para crianças e adolescentes que estão sob a tutela do Estado no Brasil. Eu estou falando do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. E já de cara é preciso frisar que isso não corresponde a uma adoção. A proposta é oferecer à criança ou ao adolescente a chance de se desenvolver em um ambiente familiar, onde possam criar laços afetivos, ser escutados e viver em comunidade. Tudo isso de forma temporária. Mas o serviço ainda engatinha no Brasil. O país tem hoje mais de 34 mil menores desabrigados e pouco mais de 3 mil famílias voluntárias para o programa. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify, Apple e Google Podcasts. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com minha colega de DW, a repórter Amanda Saori, que recentemente fez 2 reportagens sobre o programa de família acolhedora. Ambos os textos podem ser acessados no site da DW Brasil. Apesar de já ter evoluído, o Brasil ainda é incipiente quando o assunto é acolhimento familiar, algo que começou a ser implantado apenas no final da década de 90 no país. Se a gente pegar o Reino Unido como exemplo, esse formato de família acolhedora, em que crianças e adolescentes são temporariamente acolhidos por uma família, já é aplicado desde o início do século XX. Amanda, muito bem-vinda ao DW Revista. Eu queria começar te perguntando quando, como e por que esse projeto surgiu e foi implantado no Brasil. Os marcos históricos legais, falando assim, né? Eles começaram a surgir em 2004 só, com a criação da Política Nacional de Assistência Social, que definiu o acolhimento familiar como uma política pública em todo o território nacional. Depois disso, ali em 2006, a gente teve um Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar. Esse plano, ele reforçou o compromisso nacional para priorizar o acolhimento. E em 2009, a gente teve uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas antes disso, ali no final dos anos 90, a gente já tinha alguns exemplos. A gente tem o SAPECA, que é a instituição de Campinas, que já começou ali em 97 os primeiros estudos, a implementação de um projeto de família acolhedora. E antes disso, no Brasil, a gente tinha historicamente algumas instituições da sociedade civil, principalmente religiosas, que faziam esse acolhimento. Então, não eram ligadas ao governo, não era uma questão legal ainda. Uma informação muito interessante, assim, que a gente pode contar aqui, é que a gente tinha uma prática de roda dos expostos, em que as crianças eram deixadas como uma forma de assistencialismo para a comunidade mais pobre. E aí, teve uma época em que teve um aumento muito grande de mortalhas, que é o que as pessoas usam quando vão sepultar um corpo. E aí, para as famílias que eram mais vulneráveis, elas não tinham esse dinheiro para comprar as mortalhas. E acreditavam-se que sem a mortalha, a criança não iria para o céu. Então, elas preferiam deixar as crianças e adolescentes nesses abrigos para que eles tivessem a chance de ir para o céu, né? Essa crença popular de que precisava estar envolto nesse tecido específico para poder ir para o céu. Porque como a família ela não tinha dinheiro para comprar, porque o preço estava muito alto, então elas entendiam que para garantir que a criança fosse para o céu, em caso que ela estivesse doente ou com algum tipo de deficiência, para elas era mais interessante abandonar a criança para que a criança pudesse ir para o céu depois, por causa dessa mortalha de crença popular mesmo. Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem hoje 34 mil crianças e adolescentes em situação de desabrigo. Desse total, somente pouco mais de 6% estão em uma família acolhedora. E no sistema do programa são pouco mais de 3 mil famílias cadastradas, ou seja, é muita demanda para pouca oferta. Amanda, por que isso acontece? Por que o Brasil ainda engatinha nesse serviço? Um dos principais desafios hoje em dia é a questão da divulgação do programa. Então, são só 6%, né, um pouquinho mais, que estão numa família. São só 3 mil famílias cadastradas, um pouquinho mais também ali pelos dados. E tem muita falta de divulgação do programa em todos os estados. E a dificuldade também de conseguir captar essas famílias. E por que isso acontece? Para ter um serviço de programa acolhedora no município, tu precisa ter pelo menos um coordenador, um assistente social e um psicólogo. Isso para atender, no máximo, 15 crianças e adolescentes. Tem uma dificuldade muito grande de conseguir destinar uma equipe específica para atender essas crianças, principalmente considerando que é uma quantidade muito pouca de crianças e
nos municípios acaba tendo um número muito maior de desabrigados. E, além disso, essa questão da comunicação para com a sociedade, para conseguir captar mesmo. Tem uma discrepância muito grande no entendimento do que é o programa. A pesquisadora Jane Valente disse uma frase que soa bastante emblemática para mim numa das reportagens feitas por ti. Ela diz que, abre aspas, quando uma família acolhedora recebe uma criança, ela não acolhe só a criança, mas uma problemática, fecha aspas. Quais são as razões que a levam a afirmar isso? Eu acredito que tem muito a ver com a questão de todas as políticas assistencialistas, né? Todas elas precisam conversar para que a criança em si consiga ter o melhor destino possível. Então, não é só, é uma criança que está desabrigada. Não, ela está desabrigada por uma razão. Tem a ver com outras questões do assistencialismo. Então, é uma família que às vezes está passando por uma vulnerabilidade econômica e aí outras políticas estão falhando em conseguir prover a essa família os direitos necessários. E isso acaba tornando a criança numa situação muito vulnerável. Então, acho que tem uma falha muito grande ali do sistema de conseguir fazer com que todas essas políticas andem junto. Não é só o serviço de família acolhedora, não é só a questão da alimentação, não é só a questão da educação. Tudo isso tem que estar andando em conjunto e tem uma discrepância muito grande do andamento dessas políticas para dentro do cotidiano dessas famílias. Ouçam só, por exemplo, o que diz a Jane Valente, pesquisadora e profissional que fez parte da primeira leva de estudiosos sobre o tema. O sistema existe, está faltando a irrigação do sistema, sabe? Com um recurso público, um incentivo, porque eu acho que hoje as pesquisas internacionais, e já estamos começando, né, algumas pesquisas nacionais, mas as internacionais hoje, elas já comprovam que uma criança que vive em família e na comunidade, ela pode, inclusive, vencer esse trauma que é ser retirado da sua própria família. E, no entanto, a instituição, por mais que ela queira fazer isso, porque nós temos muita gente boa, né, trabalhando no acolhimento institucional, mas é o modelo. Então, por exemplo, os estudos mostram, né, que até 3 anos de idade, nós criamos 80% do nosso cérebro, né? As conexões, as sinapses, né? Acima de 3 até 6, chega a mais de 90%. Então, você imagina a gente ter uma situação que é uma criança, por exemplo, estar numa instituição, um bebezinho, e geralmente os profissionais da instituição fazem uma carga horária que é 12 por 36, ou mesmo que fosse 8 horas. A cada 8 mudava uma pessoa de referência. E a criança vai tendo respostas muito diferenciadas para o mesmo sintoma. E isso, dentro do desenvolvimento humano, não é bom, não é propício, porque a criança, ela não entende de sangue, né? Quem que é uma mãe, quem que é um pai, mas ela entende de quem cuida. E esse cuidado, ele não é continuado na vida dela, ele não dá uma resposta continuada. Sendo que numa família é diferente, numa família são sempre as mesmas pessoas, ela é individualizada no problema dela, numa instituição ela é uma entre 20, entre 10, entendeu? Então, hoje os estudos claramente mostram o problema da instituição é a falta, né, de uma individualização do cuidado e de uma relação natural com a comunidade. Porque fala que se nós precisamos da família, a comunidade completa. Amanda, e o que disseram os voluntários de Família Acolhedora entrevistados por ti para as reportagens feitas para a DW Brasil? Acho que a parte mais bonita de todos os voluntários que eu entrevistei foi o simbolismo de transformação que esse programa traz, né? Então, ninguém sai da mesma forma que entrou desse programa, porque tu acaba se envolvendo, tu convive com a criança no momento que tu acorda, até depois dela ir dormir, porque tu tá sempre preocupado. Então, é uma coisa muito bonita, todos eles foram muito emocionados, assim, falaram muito emocionados sobre a participação deles no programa. E eu sempre ficava emocionada, porque ouvia relatos que acho que abriu muito a cabeça. Então, teve uma, por exemplo, que nunca tinha usado um chuveiro, e coisas que pra gente são muito comuns, sabe, do dia a dia, e que essas crianças não tiveram por culpa de uma falha no sistema mesmo. Então, nunca tinham tomado banho de chuveiro, nunca tinham tido uma festa de aniversário, por mais que a gente fale, um bolinho, uns docinhos, é uma coisa simples, mas pras crianças que vieram dessa situação de vulnerabilidade, é uma coisa incrível. Então, eles também ficam muito emocionados. As famílias acolhedoras, elas precisam manter um registro de todo o tempo que a criança ficou com elas, pra depois que elas saírem, elas terem esse registro em mãos, né? Às vezes elas são muito pequenas e não lembram, ou até pro processo mesmo que tá na justiça, vai ter esse registro de tudo que foi feito com a
criança. Eu acho muito bonito também porque no Família Acolhedora, as famílias que acolheram nem sempre, não é obrigatório que a família adotiva ou a família de origem mantenham um contato com a família acolhedora. Tiveram alguns casos que a família realmente prefere não manter o contato, prefere romper, mas tiveram casos muito bem-sucedidos em que as famílias, hoje em dia, as famílias acolhedoras, hoje são padrinhos, madrinhas das crianças que elas acolheram. Então, acho que isso mostra também a questão da união entre elas. Eu acho que essa questão do vínculo e do cuidado individualizado para com a criança, acho que é o que todo mundo mais citou, porque traz uma questão que no abrigo institucional tu não tem, né, que é conseguir realmente dedicar e entender quem aquela criança é. Num abrigo institucional, tu tem mais certinho o horário do café da manhã e todo mundo vai comer a mesma coisa, o horário do almoço, então é tudo muito mais sistematizado, enquanto no acolhimento familiar é tudo muito individualizado para que aquela criança esteja realmente dentro de uma família e sendo ouvida, né, sendo escutada. Amanda não se tem dúvidas de que, no fim das contas, essa é uma política pública bastante trabalhosa. A Júlia Salvani, por exemplo, coordenadora de projeto na Secretaria Nacional de Assistência Social, classifica como ousada. Por que ela diz isso? Quais são os maiores desafios enfrentados pelo programa, tanto por quem trabalha nele quanto por quem se voluntaria e também por quem é assistido, no caso, as crianças e os adolescentes? Além da questão do assistencialismo, né, que tem que funcionar em conjunto, eu acho que tem uma dificuldade muito grande ainda da sociedade de entender o que é o programa e entender que o vínculo criado com a criança não é negativo pra nenhuma das partes. Porque todo mundo pensa, tipo, mas a criança vai ficar na tua casa e aí depois ela vai embora e ela vai sofrer com aquilo e você também vai sofrer com aquilo. E sim, faz parte, esse momento de despedida, ele é trabalhado durante todo o programa, tanto na capacitação quanto realmente quando a criança se desliga do programa, mas ele faz parte e ele torna tudo ainda mais bonito, porque a criança precisa daquele vínculo, precisa daquele cuidado individualizado. A parte da capacitação em si depende do município, mas pode levar de 1 a 3 meses, em que são feitas palestras, é feito todo um acompanhamento psicológico. O serviço social também visita a casa, né, para ver se realmente tem espaço, quais são as condições daquele lugar para ela morar. E durante esse momento de capacitação, eles também reforçam bastante essa questão do vínculo e reforçam que não é uma questão de adoção, não é igual entrar numa fila de adoção. Inclusive, um dos principais critérios, unificado em todo o Brasil, é que tu não pode estar cadastrado na fila de adoção. Tu não pode querer adotar aquela criança. Tem que ser uma coisa temporária por ambas as partes. Então, esse negócio de adoção acontece em outros países. Aqui na Alemanha, por exemplo, uma família acolhedora pode ficar com uma criança depois de certo tempo, por outro tipo de processo, mas isso acontece, é frequente. Em Portugal também, Espanha, França. O família acolhedora acaba sendo uma porta de entrada para uma adoção, uma possível adoção, uma futura adoção. Mas no Brasil isso não acontece. No Brasil é bem claro que a criança, se passou os 18 meses, tempo limite, né, pela lei, para a criança ficar em acolhimento familiar, pode ser estendido, mas aí é levado para a justiça, é avaliado, ou ela tem que ser encaminhada por uma das 3 vias, né, ou voltar para a família de origem, se tiver condição, ou ir para a família extensa, que aí são avós, primos, tios, ou ir para a fila de adoção. O que acontece em alguns casos é, se a criança já é mais velha, que a gente sabe que é mais difícil de ser adotada, ela vai estendendo o tempo dela na família acolhedora, porque pode ficar até os 17 anos, 18 anos incompletos. Então, depois disso, é feito um planejamento com o serviço e com a família pra saber se a criança tem possibilidade de ficar ou não, né, adolescente. Tem família que já sabe que não pode, mas aí eles fazem um plano juntos. Em BH teve essa situação, né, em que a adolescente, ela completou 18 anos, a família não tinha condição de continuar com ela, e tudo isso foi trabalhado meses antes, e aí a adolescente passou no vestibular, conseguiram conversar com o serviço, e aí realmente teve essa conversa com outras políticas assistencialistas para que ela conseguisse uma moradia, uma república para frequentar o ensino superior. Em outro caso de um adolescente também em BH, a família optou por ficar com ele, mas aí não é mais dentro do programa, porque legalmente ele foi desligado. No Brasil, eu sinto que as regras são mais restritas com essa questão da adoção. Não pode existir. É realmente algo muito temporário e acho que entra numa questão muito social da gente entender que a despedida faz parte da vida. Então, a criança precisa ir embora, porque a gente quer o melhor da criança. E aí entra muito nesse embate pessoal de que a gente tem que ficar com aquela criança pra sempre porque a gente já se apegou, sendo que na verdade o apego deveria ser o contrário, a gente deveria conseguir deixar elas partir pro melhor delas, não pro nosso melhor. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Amanda Saori pelas informações compartilhadas neste episódio.
Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final e a coordenação são da Luísa Frei. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.